Fala pessoal, Sargento Trader aqui, eu espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Forex Social. Mais um vídeo sobre estratégias, só que dessa vez trazendo a ideia de como que a gente pode operar mesclando análise gráfica com fundamentos, ok? É uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender, não sabe como aplicar, então a gente decidiu trazer um conteúdo bem simples e descomplicado, porque independente do seu grau de conhecimento ou tempo de mercado, você pode estar aplicando isso nas suas operações ou adaptando ao seu modus operandi, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o que define a tendência do mercado são os fundamentos. E você precisa identificar isso, né? Como por exemplo aqui no Brasil. Vou usar o Brasil como exemplo. Embora o assunto aqui seja Forex, eu vou usar o Brasil como exemplo. O Ibov ele não está subindo à toa, né? Por quê? A gente tem um cenário de redução de taxa de juros, né? E existe uma correlação entre taxa de juros e bolsa. Quando a taxa de juros abaixa, a Bovespa costuma subir. Por quê? A Selic ela é uma das referências para quem faz investimentos em renda fixa. E quando a taxa Selic diminui, os investidores já sabem que ali, se eles deixarem o dinheiro deles ali, vai render pouco. E se brincar, pode render até menos do que a inflação. E ainda se você considerar os impostos, as taxas de investimento que existem no mercado, eles vão olhar para isso e não vão achar interessante deixar o dinheiro deles ali. Então eles vão fazer o quê? Eles vão tirar o dinheiro da renda fixa e vão colocar na renda variável, porque eles vão ter uma rentabilidade maior no médio e longo prazo, e isso aí já abate os custos que tem de investimento e pode até superar a inflação, dependendo do tempo que ele deixar aquele dinheiro ali. Então, isso já é um fundamento para você entender por que o Ibov está subindo. Uma outra coisa, o governo que está aí, né, o governo Bolsonaro, ele agradou o mercado. Na posse do presidente, quando anunciou que ele venceu as eleições, só por conta desse anúncio, as ETFs lá fora do Brasil, né, que são ações brasileiras negociadas fora do Brasil, elas subiram, se eu não me engano, 12%. E no outro dia, se eu não me engano, o Ibov ele subiu 10 ou foi 11%. Por conta de quê? De fundamentos. Agora, por que o Ibov subiu? Porque esse novo governo ele está trazendo propostas de reformas de previdência, reforma tributária, reforma disso, menos impostos, mais comércio. Então, isso tudo, essa filosofia, essa ideia política agradou o mercado, fazendo com que trouxesse um sentimento otimista para o mercado brasileiro. E é por isso que o Ibov está subindo. Então você percebe que o que define tendências no mercado, no final das contas, independente da estratégia que você usa, são os fundamentos. Por exemplo, agora trazendo para o cenário do Forex, a libra esterlina ela ficou um bom tempo consolidada em alguns pares por conta dessa indecisão do Brexit, né? Por conta, por exemplo, das tentativas da Theresa May de fazer um acordo. Ela não conseguiu, acabou renunciando, enfim. Mas não sei se vocês acompanharam, mas a libra esterlina ela ficou um bom tempo consolidada. Ela ficou um bom tempo sem tendência. E quando saiu uma notícia que a Theresa May não tinha conseguido fazer o acordo, e tentou de novo, não conseguiu de novo, tentou e não conseguiu de novo, geralmente ali a gente via alguma tendência na libra esterlina. Por quê? Porque isso geralmente é uma tendência de baixa. Porque quanto mais a Theresa May não conseguia fazer um acordo, no cenário macroeconômico do mercado, os investidores entendiam isso como uma coisa ruim. Pô, um Brexit sem acordo, então é uma coisa ruim para a libra esterlina, para o Reino Unido. Então, geralmente, quando isso acontecia, quando saía a notícia, a Theresa May não consegue um acordo, geralmente a gente via o mercado, o GBP, né, a libra esterlina, já dando sinais de tendência de baixa no gráfico. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que entender se a gente quiser operar com gráfico e fundamentos. O que define tendência de mercado, tendência de alta, tendência de baixa, tendência lateral, são os fundamentos, aliás. Ok? E como é que a gente opera com isso daí? Quais são os passos que a gente tem que ter para a gente operar com essas duas coisas? Primeiro, você tem que ter familiaridade com o ativo que você está negociando para identificar o sentimento do mercado com um fato relevante. Então não é questão de você ficar olhando todo dia uma notícia. Ah, eu vi uma notícia, vi outra, vi mais uma, vi outra, essa aqui é boa, essa aqui é... Não. Você tem que saber olhar as notícias que impactam de fato no ativo que você está negociando. Eu acabei de trazer dois exemplos aqui para vocês agora. Eu trouxe o exemplo do Ibov aqui no Brasil e trouxe o exemplo da libra esterlina. Tá? Então, quando sai a notícia
que é o fato relevante, que é o que você está buscando, você tem que entender o impacto que ela tem para que você entenda como que o mercado vai se sentir com aquilo ali. O mercado ele vai ficar pessimista, ele vai ficar otimista, ele vai ficar indeciso. Você tem que saber identificar isso. A segunda coisa que você tem que identificar é a força predominante no gráfico. Aí a gente já vai para o gráfico, né? Depois que a gente vê a notícia, a gente vai para o gráfico e tem que identificar a força predominante no gráfico a partir do corpo do candle, de figuras gráficas e de padrões de candle. Porque padrões de candle tem vários, vocês sabem disso. Só que um padrão de candle com notícia, ele é muito mais eficiente do que só ele puro no gráfico. Tá? Mas aqui eu trouxe um exemplo para que vocês possam entender. Um exemplo prático de coisas que realmente aconteceram no mercado. Tá? A gente teve essa notícia aqui no início do mês de setembro, desse mês de setembro, que foi o seguinte: entra em vigor neste domingo tarifa sobre 112 bilhões em importações chinesas para os Estados Unidos. E aí no subtítulo a gente tem: China começa a taxar de 5 a 10% 75 bilhões de mercadorias americanas. Isso aqui é um fato relevante? Sim. Agora, isso aqui é bom ou ruim para o dólar americano? Isso aqui é ruim. Por quê? Eu já vou explicar. Agora eu já estou entrando no mérito de ter uma familiaridade em negociações com o dólar americano, da minha parte. Por que isso aqui é uma notícia ruim para o dólar americano? Primeiro, porque o mercado, independente dos dados otimistas que os Estados Unidos vem divulgando ultimamente, o mercado não está olhando para isso. O mercado está olhando muito mais para essa guerra comercial entre China e Estados Unidos do que esses dados que estão sendo divulgados. Tá? Então, notícias desse tipo têm mais impacto do que índice de manufatura da Filadélfia, de Nova York, vendas de casas usadas, novas, não importa. As notícias que ultimamente têm dado mais impacto e atraído, aliás, desviado a atenção dos investidores para o dólar americano é a questão China e Estados Unidos. Tá? Então isso daqui é ruim para os Estados Unidos, por quê? Aliás, foi ruim para o dólar americano, por quê? Porque as retaliações da China, prestem atenção, geralmente são em matérias-primas. Tá? E matérias-primas a gente pode estar falando tanto de produtos agrícolas, como também a gente pode estar falando até de maquinários para as indústrias aprimorarem na sua infraestrutura. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de maquinários, de indústrias, por exemplo, a gente está falando de bens de capital. É assim que a gente fala. Então, se você falar assim, o setor industrial de determinada economia investiu mais 10% em bens de capital. O que essa notícia está querendo dizer? Ela está querendo dizer que as empresas ou as indústrias investiram mais nelas próprias, nos maquinários delas próprias, para que elas pudessem aprimorar na forma de produzir, etc. E a China, ela tem retalhado muito e tarifado muito bens de capital de indústrias americanas. Tá? E qual foi o impacto disso? As indústrias americanas começaram a sentir isso daí, né? E com isso a gente começa a ver um dado sendo divulgado no mercado, que é o auxílio-desemprego. Esse dado ele começou a aumentar, mesmo que leve, mas ele começou a aumentar com uma constância mais do que o normal. E aí, quando eu fui pesquisar os motivos disso daí, era justamente por conta das retaliações da China. Por que as empresas começaram a... O que o pedido de auxílio-desemprego tem a ver com as retaliações da China? Isso significa o seguinte, que as indústrias começaram a diminuir as despesas operacionais, indústrias que têm a China como principal fornecedor, por exemplo, de bens de capital, elas começaram a reduzir as despesas operacionais, e despesas operacionais é onde se encontram os funcionários. Geralmente, empresas e indústrias, elas têm despesas administrativas e despesas operacionais. Os funcionários, eles estão nas despesas operacionais, ok? Então, as indústrias começaram a sentir as retaliações da China nos bens de capital, que elas geralmente tinham o costume de investir, né? Começaram a sentir as retaliações nas receitas delas e elas pensaram o seguinte: bom, a gente vai ter que diminuir as nossas despesas para continuar tendo um ritmo de crescimento favorável. E isso significa demitir alguns funcionários e também diminuir as despesas administrativas. Mas por que eu estou focando nas despesas operacionais? Porque quando você demite funcionários, você não está simplesmente demitindo funcionários, você está reduzindo o poder de compra das pessoas. Por que está reduzindo o poder de compra? Porque essas pessoas que vão ser demitidas, elas não vão ter mais um ganho fixo por mês para que elas possam consumir. Então,
mais demissões significa menos poder de compra. E menos poder de compra significa menos dinheiro circulando na economia. Então, esse tipo de notícia aqui é ruim para o dólar americano por conta desse efeito dominó que as retaliações da China têm na economia americana, certo? E isso também, além das demissões, o índice de confiança empresarial também diminuiu, porque as empresas não ficaram mais confortáveis na ideia de trazer os negócios delas para os Estados Unidos com receio dos impactos que as retaliações da China teriam nos negócios dela. Então isso daqui é uma notícia ruim para o dólar americano, certo? E é uma notícia com teor de guerra comercial, certo? Só que a gente tem uma outra notícia aqui voltada para o ouro, que diz o seguinte: cotação do ouro sobe 25% em 3 meses. E aí tem a pergunta, vale a pena investir? Mas prestem atenção no subtítulo. Metal precioso é valorizado, preste atenção, é valorizado em tempos de temores de recessão global, que é o que a gente está passando agora, desaceleração econômica mundial, bancos centrais do mundo inteiro praticamente reduzindo taxa de juros, com a intenção de estimular o consumo para aumentar a inflação e etc. Então a gente tem esse cenário, recessão global, e também a gente tem estresses provocados pela guerra comercial. Opa! A gente tem aqui uma notícia dizendo que uma commodity, o ouro, ele valoriza, ele tende a valorizar quando o mercado tem incertezas, né, sobre guerra comercial. E a gente tem aqui também uma notícia justamente falando sobre guerra comercial. Uma notícia que, inclusive, é ruim para o dólar americano. Ou seja, olhando essa notícia aqui, a nossa ideia é de venda para o dólar americano. E olhando essa notícia aqui, a gente tem uma percepção de compra de ouro. Então, olhando no gráfico, antes da gente ir para o gráfico, aliás, a gente tem que ter a nossa conclusão quando lê as notícias. Então, como que a gente entende que o mercado está? Incertos quanto ao desenvolvimento da economia mundial por conta das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, investidores ou investidoras do mundo inteiro estão com um apetite de risco e refúgio de capital. Apetite de risco, já trazendo para o mercado Forex, geralmente significa os investidores investirem um pouco mais em petróleo ou até ouro, por exemplo, porque são ativos que, nesses momentos de incerteza, os investidores eles costumam alocar o capital deles nessas commodities, ouro, petróleo, até óleo também, tá? E aí, curiosamente, a gente tem um ativo de risco entrelaçado ao franco suíço. O franco suíço também é uma moeda que é geralmente tratada como um refúgio de capital. Então, se o mundo tiver assim muito esquisito, tensão comercial ali e aqui, as pessoas geralmente alocam o dinheiro delas em franco suíço. Por quê? Porque o franco suíço, a Suíça é uma economia bem equilibrada, bem estabilizada, e a reserva monetária deles, geralmente, aliás, grande parte da reserva monetária do franco suíço é o ouro. Então vamos supor que aconteça uma coisa muito, muito grave para a economia suíça, que faça com que o franco suíço desvalorize. O que vai acontecer? Eles vão vender o ouro, né? Só que a probabilidade deles venderem o ouro e ficarem ilesos com essa desvalorização do franco suíço é praticamente muito grande. Porque em momentos que as moedas não estão bem, as pessoas compram justamente o quê? O ouro. Então, estrategicamente, o franco suíço é um bom refúgio de capital por parte dos investidores. E aí a gente vê aqui no gráfico, ó, finalmente a gente chega no gráfico, a gente vê que realmente, esse gráfico inclusive ele é recente, a gente vê que os investidores durante esse período de tempo, eles realmente buscaram investir o dinheiro deles em ouro. Então a gente vê que realmente o ouro ele subiu frente a essas incertezas de mercado. Agora, isso aqui é um exemplo de uma operação que a gente fez, que eu, Sargento Trader, fiz, olhando o dia que essa notícia foi vazada, né? No dia que essa notícia aqui saiu. Eu fiz uma operação de venda no SDCHF. Por quê? Essa notícia, ela saiu no domingo. E eu decidi fazer a operação de venda na segunda-feira. Por quê? Porque o franco suíço, geralmente, ele valoriza quando o ouro sobe.
e como eu acabei de falar para vocês aqui, como eu coloquei aqui para vocês, um ativo entrelaçado ao franco suíço é justamente o ouro. Então, tendo uma notícia como essa, negativa para o dólar, tendo uma notícia como essa, de oportunidade de compra para o ouro, o que eu pensei? Se eu não puder negociar SHA-USD, que é o ouro cotado ao dólar, eu posso negociar uma moeda que tem uma correlação com a commodity, que é justamente o USD-CHF. Né? Então eu peguei o cenário econômico, né? o sentimento do mercado, um sentimento negativo para o dólar e um sentimento de oportunidade de compra para o franco suíço. Então aqui, antes mesmo de eu fazer a venda, eu já tinha feito a minha projeção, mas ainda assim eu olhei para o gráfico, porque a gente tem aqui uma tendência de alta no SDCHF, só que o dólar ele já estava muito caro frente ao franco suíço, ok? Então a gente vê aqui o preço do dólar chegando na extremidade de cima desse canal de alta, e existe um conceito na economia básica que diz o seguinte: um preço de um ativo ele não pode ficar nem muito para cima nem muito para baixo, ou seja, ele não pode ficar nem muito caro nem muito barato. Ele tem que ficar no ponto de equilíbrio. E essa linha no meio desse canal de alta aí é o ponto de equilíbrio, que é uma coisa inclusive que a gente falou no vídeo sobre estratégias de RSI. Se você não viu, dá uma olhada lá. Esse é um conceito de economia básica. Então eu mesclei análise fundamentalista, o gráfico e um conceito de economia básica para fazer essa operação de venda. Agora perceba que aqui a gente teve um topo duplo, praticamente, e a gente teve uma tentativa de rompimento dos touros aqui, que inclusive foi falha, eles não conseguiram romper. Então a gente tem um topo duplo, uma falha de rompimento, uma notícia ruim para o dólar e uma notícia que pode trazer uma valorização para o ouro que vai impactar no franco suíço. Então, são essas coisas que a gente tem que olhar quando a gente está olhando quando a gente está pensando em mesclar análise gráfica com fundamento. Mas eu trouxe um outro exemplo aqui, porque aquela operação ali foi praticamente day trade. Eu fiz aquela operação ali num gráfico de 1 hora. Então, foi uma operação praticamente de day trade. Mas aqui eu decidi trazer também um exemplo de uma notícia de swing trade, que eu geralmente gosto de olhar a taxa de juros, o dado de política monetária, que para mim é um dado muito importante para quem pretende operar, deixar operações rodando aí durante semanas ou até alguns meses, ou até um mês, meses não, um mês. Então aqui o que a gente tem? A gente tem um exemplo aqui do Audi NZD, certo? Que é o dólar australiano cotado ao dólar neozelandês, um gráfico de 4 horas. A gente percebe que o dólar australiano está perdendo força frente ao neozelandês. A gente tem uma tendência de queda aqui. A gente vê ele perdendo um suporte, a gente vê ele perdendo outro suporte. Só que perda de suporte significa perda de valor do ativo. Então, quanto mais suportes ele vai perdendo, significa que ele está perdendo mais valor frente à moeda que ele está sendo cotada. Nesse caso aqui, o dólar australiano estava perdendo mais um suporte frente ao neozelandês, perdendo mais valor frente ao neozelandês. Só que de repente a gente vê uma rejeição desse tamanho aí, que foi muito grande e não foi por acaso, que foi por conta da redução de taxa de juros da Nova Zelândia, por conta do momento fraco da economia. Esse momento fraco da economia, segundo o Banco Central da Nova Zelândia, no dia que essa notícia foi divulgada, foi por quê? Porque eles decidiram reduzir a taxa de juros. É isso que você tem que olhar. Você não tem que ver a redução da taxa de juros, você tem que ver o motivo que ela foi alterada. No caso da Nova Zelândia, foi porque o setor de emprego não estava muito bom, só tinha um setor na economia que estava favorável, que era o setor de construção civil, se eu não me engano, e o setor de vendas da Nova Zelândia também não estava muito bom. Né? Então, por conta disso, o Banco Central ele decidiu reduzir a taxa de juros para estimular o consumo, para aumentar a inflação e, consequentemente, aumentar a circulação de dinheiro na economia. Então, eles decidiram reduzir a taxa de juros por conta de um momento fraco na economia. E isso, o mercado não gostou do motivo pelo qual eles reduziram a taxa de juros. E com isso, o principal rival do dólar neozelandês, que é o dólar australiano, acabou ganhando força frente ao rival. Né? E aí, o que a gente tem é, primeiro, uma rejeição. Depois, a gente vê um candle forte dos compradores, só que a favor do dólar australiano, certo? Voltando para a região onde ele tinha, para a região onde ele antes, né, para a região negociável que ele tinha rompido, né, que ele tinha perdido suporte, ou seja, ele voltou
a ser negociado naquele nível de preço ali, naquela zona negociável, como costumo dizer. Só que além disso, ele também rompeu essa resistência, ou seja, ele anulou um rompimento de suporte, voltou para a região onde ele estava sendo negociado. Além de voltar, ele rompeu uma resistência e ainda nos apresentou aqui um fundo duplo e uma resistência que foi rompida, que teoricamente, quando uma resistência é rompida, ela se torna o quê? Um suporte. Então a gente tem praticamente vários sinais aqui de que o cenário mudou, tanto em âmbito fundamental, com a notícia da taxa de juros, quanto em âmbito gráfico. Você tem muitos sinais de compra aqui. E aí logo em seguida a gente vê o mercado apresentando uma tendência de alta de 3.600 pips por conta de uma notícia. Só que perceba que eu não usei só notícia nessa operação. Eu mesclei uma rejeição, um falso rompimento, um rompimento de resistência e um fundo duplo. Então, basicamente, é assim que a gente opera com gráfico e fundamentos, ok? Mas é aquela coisa, você precisa ter o feeling, você precisa ter uma familiaridade com o ativo que você está negociando para fazer essa operação. Aqui a gente tem um outro exemplo do CAD-CHF, que o dólar canadense estava perdendo força frente ao franco suíço, só que logo em seguida a gente vê um candle gigantesco, um candle enorme dos compradores aqui. Por quê? O motivo foi, de novo, taxa de juros. O Banco Central do Canadá, ele manteve a taxa de juros no mesmo patamar. Agora, por que ele manteve a taxa de juros no mesmo patamar? Você tem que entender o motivo. O Banco Central do Canadá manteve, segundo eles, porque a balança comercial do Canadá ela se recuperou bastante do início do ano para cá. Ela saiu do negativo para o positivo, ou seja, ela acabou exportando mais do que importando. E também o setor de serviços, de vendas do Canadá também se recuperou muito bem durante esse tempo, certo? Então, o Banco Central ele não viu, ele percebeu que o consumo interno, através do setor de vendas e serviços, estava bom, e o externo também estava bom por conta deles estarem mais exportando do que importando. Então, o Banco Central não viu motivo para mexer na taxa de juros, e foi justamente isso que eles destacaram na coletiva, que geralmente acontece depois da decisão de política monetária. O mercado gostou disso. Agora, esse candle, se a gente pegar uma conjuntura do que está acontecendo aqui, ele acabou formando um fundo duplo aqui, certo? Então, é um padrão de candle forte a favor dos compradores, mas também formando um fundo duplo aqui, certo? E aí a gente tem mais uma tendência definida por conta de uma única notícia, que foi a de taxa de juros, trazendo aí uma alta para o CAD-CHF de 2.600 pips, ok? Então, para terminar aqui, uma coisa que você precisa entender é o seguinte: para você fazer operações de day trade, você utiliza os dados que foram divulgados no mesmo dia, como feeling para suas operações de compra ou venda, tá? Então não adianta você ficar olhando dados que vão sair durante a semana, que saiu na semana passada, no mês passado, não. Você tem que olhar as notícias que saíram no dia para que você possa surfar a valorização ou a desvalorização do ativo que você está negociando, ok? Então, basicamente é isso que você tem que fazer para mesclar a análise gráfica com a análise fundamentalista. Você precisa ter familiaridade com o ativo, você precisa identificar o sentimento do mercado, e caso você não tenha conseguido identificar, você tem que ir no gráfico e perceber como que o mercado reagiu àquela notícia, com qual padrão de candle, e se de preferência ele te apresentou alguma figura, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido e eu espero que vocês consigam estar adaptando isso daí ao modus operandi de vocês, ok? Caso você queira saber mais, ou caso você queira se aprofundar mais em mercado, caso você queira realmente construir uma carreira como um trader em cima disso, a gente tem o nosso curso. Eu sei que muitas pessoas já estão cansadas de fazer curso, só que o Forex Social ele já está aí mais de 5 anos no educacional e não é por acaso. Então, caso você queira saber mais sobre o nosso curso, vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? E caso você queira fazer o curso, saiba que, mesmo que você não goste do curso, você está assegurado com 30 dias de garantia, tá? Então, se você não gostar do curso, em 30 dias o seu dinheiro, você tem até 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Então, você basicamente não tem nada a perder, certo? Então, o link está aqui na descrição, caso você queira saber um pouquinho mais sobre o nosso curso, que inclusive a gente aborda também mais coisas sobre contexto macroeconômico, leitura, oferta e demanda, outras figuras gráficas também.
que são importantes para a tomada de decisão, ok? Então o link está aqui na descrição caso você queira saber mais. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o dislike. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Compartilhe, porque outras pessoas talvez gostem desse vídeo. E se você gostou também, faça a mesma coisa. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque esse conteúdo pode ajudar e a gente sempre espera que ajude, ok? Então eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.